Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí em casa. Sejam todos bem-vindos à Escola Dominical. Queria pedir quem não acordou ainda, né, para ir lá jogar um balde de água fria, né, logo de manhãzinha, e pegar na sua televisão, no seu computador, no seu celular. Se você estiver andando, aproveita para assistir. Se estiver em casa, aproveita para assistir a Escola Dominical de hoje. Queria convidar vocês a acompanhar um texto da Palavra de Deus em Jeremias 29:11. Todos nós estamos ansiosos, né, para estar aqui na igreja, né? Todos nós estamos ansiosos para ficar juntos, né, novamente. Isso tudo vai passar, né? Logo a gente tem esse acolhimento de todos vocês aqui. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que esse texto quer dizer para a gente? Né? Que a gente tem que ter esperança em quem? Em quem que você tem esperança? A gente tem que ter esperança em Deus. Né? Ele promete nos abençoar e nos dar a vida eterna. Deus não mente, por isso nós podemos esperar nele, né? Esperança é confiar no que ainda não vemos. Ou seja, nós temos fé em Deus, temos fé na esperança que Deus nos promete. Algumas vezes a gente coloca nossa esperança nas coisas erradas, no dinheiro, no emprego, em pessoas, às vezes na nossa própria capacidade, né? Todas essas coisas podem falhar, podem faltar. Mas Deus nunca falha, Deus nunca falta para conosco. Ter esperança em Deus é colocar nossa confiança no lugar certo, nas mãos de Deus. A esperança produz bons efeitos. Nós ficamos com confiança, o medo diminui e somos mais alegres. Onde que nós vamos colocar nossa esperança? Nós devemos colocar nossa esperança em Deus. Amém? Vamos orar? Convido a todos que curvem suas cabeças, fechem seus olhos, tenham um momento de oração para com Deus, né, agradecendo por essa esperança que Ele nos dá. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor meu Deus, por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que se inicia, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, nos abençoando, nos guardando, nos dando direção em tudo aquilo que fizermos, Senhor meu Deus. Que a nossa esperança seja para contigo, que nossa esperança esteja em suas mãos, porque a sua mão nos promete nos cuidar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos passar no nosso momento de louvor. Bom dia, irmãos. Eu convido os irmãos para nós lermos o versículo em Colossenses 3, versículo 16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então vamos começar o nosso domingo adorando ao Senhor, louvando o seu nome. Acompanhe as letras aí que serão passadas durante o vídeo. Nós vamos começar com o hino 28 do nosso novo cântico. Que você esteja adorando a Deus com as suas vozes e de todo o coração. Sim.
Amém. Deus está aqui conosco, está com você aí na sua casa. Tão certo como o ar que respiramos, a gente consegue sentir a presença do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida, Senhor, por nós estarmos aqui, Pai, nessa manhã. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, mesmo em meio a tantas dificuldades que estamos passando, Pai, nesses últimos dias. Nós lhe pedimos que o Senhor venha, Pai, através da sua palavra, tocar no nosso coração, Pai, falar conosco, Pai, que seja o Senhor falando conosco, Pai. É o que nós lhe pedimos, Pai, entregamos tudo, todos os nossos familiares, Pai, tudo em suas mãos, para a honra e a glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. O microfone já estava aqui. Tudo bom? Deus abençoe a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 126. Estava meio distante, né? Mas não é porque eu estava fazendo queijo, não. Eu tive uma pequena febrezinha no dia de vir trazer aqui a meditação para os irmãos, na semana passada. Eu acho que até meio folga minha dizer pequena febrezinha, porque eu medi, deu 37,6. Aí eu falei para a Tânia, falei para o meu irmão em Cristo que trabalha lá na construtora junto comigo, falei para o pastor Adilson. Depois que eu disse, não subiu mais a febre. Ela parou no 37,6. Então, isso é um bom sinal, né? Então, deve ter sido uma gripe pequena, ou talvez até Deus tenha me curado de algo mais forte, né? Mas graças a Deus foi assim que aconteceu. No outro dia de manhã já não tinha mais febre. Graças a Deus a gente está aí até hoje. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor para conosco. Te louvamos, ó Deus, te agradeço, ó Deus, por esses jovens que vêm aqui toda semana, ó Deus, gravar esses cânticos belíssimos, ó Pai, que nos edificam, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço por essa igreja, por cada irmão, ó Deus, por cada irmão que tem trabalhado, ajudando aqueles que necessitam. São várias atividades que a tua igreja está fazendo, Deus, mesmo nessa época de pandemia. Eu te agradeço por esses irmãos amados, ó Deus, e esforçados, ó Deus. Te agradeço por todos eles, ó Pai. Obrigado por tudo. Peço que o Senhor venha nos dar uma boa meditação da tua palavra para nós agora, Senhor, nessa manhã. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. O Salmo 126. Se a gente fosse pensar numa peça teatral, a gente pensaria nesse salmo, fazer uma peça teatral desse salmo, a gente pensaria, pelo menos eu pensaria, né, em 3 cenários. O primeiro cenário seria um canteiro de obras. O segundo cenário seria um deserto. E o terceiro cenário seria uma lavoura. Canteiro de obras, onde a gente vai ver aqui nesse salmo, os versículos 1, 12 e 3, que fala de uma história de redenção, de restauração do povo. Deserto, onde o aflito ora, e a promessa de Deus seria na lavoura, né? Aquele que semeia e colhe feixes e mais feixes. Então, o tema desse sermão que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã é Salmo 126, redenção, oração e promessa. Salmo 126, redenção, oração e promessa. Esse salmo, ele é um salmo de romagem. Quando a gente lê lá na Bíblia, né, tem alguns salmos que aparecem, né? Cântico de romagem, salmo de romagem, ou cântico dos degraus. São 15 salmos. Os cânticos dos degraus, ou cânticos de romagem. Do Salmo 120 até o Salmo 134. De acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam ir a Jerusalém pelo menos em uma
das grandes festas anuais para adorar a Deus. Eles partiam de suas cidades, alguns partiam de países, de outros países, porque moravam em outros países, lugares muito distantes, e todos convergiam para Jerusalém, para as grandes festas. E nessa caminhada, nessa romaria que eles faziam, como dizer? Na caminhada que eles faziam, ia juntando cada vez mais gente, e eles iam cantando então esses salmos, esses 15 salmos. Tem algumas pessoas que acreditam também que esse nome de cânticos dos degraus, né, salmos dos degraus, seja porque tinha 15 degraus entre o local onde ficavam as mulheres, o pátio das mulheres, até o pátio dos israelitas. Então, em cada degrau se cantava, se recitava, né, cantava um salmo desses, entendeu? Acredita-se que é isso, mas a gente não tem certeza. O que a gente sabe é que esses eram 15 salmos de romaria e eles iam cantando. Devia ser muito agradável, né? Eu imagino como que devia ser bom o pessoal caminhando para Jerusalém, cantando cânticos ao Senhor, se encontrando com pessoas que talvez fizessem um ano que eles não viam, e todo mundo convergindo para Jerusalém. Como eu tinha dito para os irmãos, eu separei esse salmo, então, em 3 partes. Então, a primeira parte, ele conta uma história da redenção. A segunda parte, ele fala de uma oração do aflito no deserto. E a terceira parte é a parte da promessa, a promessa de Deus, utilizando a figura do trabalho do agricultor. Vamos então para a primeira parte. A história da redenção, versículos 1, 2 e 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Essa história aqui, esse momento aqui, é o momento do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônio para a Palestina. O povo esteve em cativeiro por 70 anos e agora eles estavam retornando na época de Ciro Persa. Quando eles foram cativos, o profeta Jeremias já havia profetizado que eles voltariam 70 anos depois. Agora eles estavam retornando. E como eu havia dito para os irmãos, esse cenário aqui, então o primeiro cenário era o quê? O cenário de um canteiro de obras. Eles foram para restaurar a cidade de Jerusalém, restaurar as cidades de Israel e principalmente restaurar o templo do Senhor. Esdras 3, de 11 a 13, fala da alegria, do júbilo deles. Quer ver? Vamos ler lá. Esdras 3, de 11 a 13. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa, os alicerces lá do templo. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz com a sua vista. Foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam
muito longe. Eles estavam muito contentes. Eles estavam extremamente contentes, por quê? Porque eles tinham voltado. Deus havia cumprido a sua promessa. É claro que Deus cumpriria a sua promessa. E Deus havia cumprido a sua promessa. Eles estão agora alegres, eles estão agora jubilosos. Por quê? Porque houve redenção ao seu povo. Retrata a alegria e a emoção daqueles que eram idosos e tinham na memória o tempo anterior, né? E aqueles que eram jovens. Esse tempo aqui foi o tempo do lançamento dos alicerces do templo, que foram lançados na reconstrução do templo, né, por Zorobabel, Esdras, depois Neemias, vários líderes de Israel. O Senhor restaurou a sorte do seu povo, trouxe-os de volta como prometera 70 anos antes, e agora eles estavam alegres. Eu gostaria de fazer um paralelo disso com a nossa vida, com o dia da nossa redenção, com o dia da nossa salvação, o dia que nós nos encontramos com Jesus. Também a gente ficou alegre. Tem muita gente que se manifesta de várias maneiras, né? Alguns choram de alegria no dia que se encontra com Jesus, alguns cantam, outros gritam, outros ficam calados, batem palma, né? Seja como for, seja qual for a manifestação da pessoa, a grande verdade é que, como aquele povo foi redimido da escravidão da Babilônia, nós também fomos redimidos da escravidão do pecado. A escravidão acabou, a escravidão do pecado acabou. Eu não preciso mais carregar nenhum peso de pecado, não preciso carregar nenhuma memória terrível, nem superstição, nem vingança, nem malfeito, nem maldição. Eu estou verdadeiramente livre. É por isso que eu fico alegre. É por isso que nós ficamos alegres. Por quê? Porque Jesus nos deu a redenção. A gente pode ficar cantando aqui o resto do domingo, não é? Por quê? Porque Jesus nos deu a redenção. Nós já somos livres. Tudo que acontecer com a gente a partir de agora é só lucro, não é? Então, nós estamos verdadeiramente livres. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos filhos de Deus. E um dia, com certeza, nós vamos nos encontrar com Jesus, e aí esse sonho, eu imagino que aí vai ser assim, magnífico mesmo, né? Vai ser aquele parece que a gente vai estar sonhando, não é? No versículo 4, nós temos agora a oração. 126:4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura a nossa sorte. Antes o salmista orava a Deus pedindo a libertação do cativeiro. Hoje, ele ora diante de novos desafios que se apresentam. A verdade é essa. Mesmo na nossa vida cristã também. A gente se alegra, a gente está livre do pecado, mas as lutas continuam. E as lutas lá para o povo de Israel, após esse momento de júbilo, continuaram. Por quê? Agora era o momento da restauração. Eles estavam restaurando a cidade, o templo, e eles tinham também que trabalhar para garantir o seu sustento. E além disso, tinham os inimigos que vinham agir contra eles. Por causa disso, o salmista, ele ora a Deus e ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte, como restaura as torrentes do Negueb. O Negueb é um deserto que fica ao sul da Palestina. Negueb seria lugar seco, certo? Ele fica ao sul da Palestina. Eu li num texto que ele cobre 60% do território de Israel. E realmente é um deserto. Aqui no Brasil a gente não conhece deserto, né? O máximo que a gente conhece é o semiárido,
do Nordeste, apesar de que eu também não fui lá, né? Então eu também não conheço. Mas aqui em São Paulo a gente não tem nem ideia de como é um local desértico. Mas lá na Palestina eles têm um deserto e fica completamente seco aquele local. E você, pelo que eu li, né? Já que eu disse que nunca fui lá, né? Você passando por lá, você vê vários leitos secos de rio. Mas o que acontece? Uma vez por ano, o Senhor manda chuvas e aqueles leitos secos de rios se enchem d'água e se tornam rios caudalosos. Deus restaura a vida para aquele deserto. Então quem vai lá na época de chuva não imagina que aquele local seja um deserto. Ou então vê aquele rio caudaloso, mas pouco espaço na lateral, ele vai ver deserto. Mas o Senhor restaurou. E o salmista então diz o quê? Deus, restaura a nossa sorte, restaura a nossa alegria, como o Senhor restaurou as torrentes do Negueb. O deserto é uma boa ilustração para a nossa condição diante das dificuldades que se nos apresentam. No deserto, obviamente, não há recurso, não há vida, não pode haver paz. Só a misericórdia de Deus, só a mão preciosa de Deus, a mão misericordiosa de Deus para nos amparar. Ele é uma boa figura das dificuldades que a gente passa. Mas assim como Deus manda chuvas restaurando os leitos secos dos rios daquele deserto, o salmista pede a Deus. E ele sabe que Deus pode restaurar a sua sorte diante de todas as dificuldades que se apresentam a ele. Assim também a gente pode orar a Deus quando nós estivermos nos nossos desertos, sejam eles existenciais, que são terríveis, sejam eles físicos, que também são muito difíceis. Nós podemos clamar ao Senhor. É interessante que Jesus, em época de bonança, em época de tranquilidade, ele ia para o deserto para orar. É interessante essa figura, não é? Jesus, quando foi tentado, ele foi tentado no deserto. É um local onde a gente depende só de Deus mesmo. A gente sabe que a gente não tem nenhum recurso. Não adianta eu querer plantar alguma coisa ali. Não vai adiantar. Se Deus não irrigar, não vai adiantar. A gente depende somente de Deus. Você está no deserto? Clame a Deus. Você está no oásis? Lembre-se daqueles que estão no deserto agora. Nós estamos num momento difícil, de aperto. Algumas pessoas têm trabalho normal. Algumas pessoas realmente estão com dificuldade. Você está com dificuldade? Ore a Deus, clame a Deus. Porque Deus restaura a sorte nossa, a nossa sorte, como Ele restaura as águas, as torrentes do Negueb. Você se lembrou de algum irmão que está necessitando? Coloque o joelho no chão, ore por ele. Porque é interessante que hoje eu estou no deserto, amanhã eu estou no oásis, aí quando eu estou no oásis, eu pisco o olho, quando eu abro, olha o deserto aparecendo de novo. Nesse mundo é assim. Enquanto nós não nos encontrarmos com Jesus lá no céu, e aí vai parecer que nós estaremos sonhando, nesse mundo é assim. Deserto, oásis, talvez eu esteja no deserto, e o meu irmão esteja no oásis, talvez eu esteja no oásis, e o meu irmão no deserto. Vamos orar, principalmente, vamos orar. Colocar diante de Deus a nossa oração, sabendo que o Senhor, Ele é poderoso e Ele é misericordioso para irrigar qualquer deserto. Em terceiro lugar, nós temos a promessa do Senhor, os versos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo
trazendo os seus feixes. Aqui o salmista utiliza a figura do lavrador. O lavrador que semeia, trabalho árido, debaixo do sol, lá com o arado, movido a boi, a jumento, um trabalho difícil, um trabalho árido. Mas ele executa esse trabalho árido e no final ele vai voltar com júbilo, trazendo os feixes. Eu imagino uma plantação de trigo, né? Feixes. Uma vez, tendo retornado do cativeiro babilônio, como eu já falei, o povo de Israel agora tem o desafio de reconstruir a sua nação. Reconstruir, não literalmente, reconstruir fisicamente, a partir dos escombros deixados pela devastação da guerra ocorrida 70 anos atrás. Além disso, povos estrangeiros foram instalados naquele território como estratégia de domínio do rei Nabucodonosor. Como é que o rei Nabucodonosor fazia para desestabilizar os povos que ele dominava? Ele pegava o povo que estava aqui, colocava aqui no mapa. Ele pegava aquele que estava aqui e colocava lá. Ele deixava todo mundo expatriado. Todos ficavam expatriados. Ah, mas isso é uma estratégia boa de desenvolvimento? Mas quem é que está preocupado com o desenvolvimento? Quem é que está preocupado com o bem-estar das pessoas? Quem? O dominador não está. Você quer escolher bem um político? Pensa nisso. Quem é que está preocupado com o bem-estar de todos? Quem é que está preocupado com o desenvolvimento? O dominador não. O dominador, ele está preocupado apenas com a dominação. Aí não tem desenvolvimento, mas ele não quer saber disso. Ele tirava então o povo de um lugar, punha para outro, e do outro punha para um. Então, quer dizer que, além de ter que trabalhar para se sustentar e reconstruir as cidades do templo do Senhor, isso não acontecia com o rei Ciro, tá vendo? Porque o rei Ciro mandou eles lá, mandou bastante coisa para eles, para ajudá-los. E o rei Nabucodonosor, eu acredito que ele se converteu também. Reconstruir as cidades do templo do Senhor. Eles ainda tinham que lidar com a oposição dos povos estrangeiros que moravam nas proximidades. Além disso, eles tinham que contar com isso. Neemias 3, de 1 a 4, conta essa história. O livro de Esdras e Neemias, o de Esther fala também desse momento. E o Esdras e Neemias falam ou melhor, Esther viveu nessa época. Esdras e Neemias conta essa história aqui. Então se dispôs Elisabe, sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e construíram e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Azemá edificaram a porta dos peixes. Meus irmãos, não é 3 de 1 a 4, desculpa. Desculpa tomar o tempo de vocês. É 4 de 1 a 4. Então, bom, mas já serve para vocês terem uma ideia aqui. Desculpa. Não é 3 de 1 a 4, é 4 de 1 a 4. Mas eles estavam lá edificando o templo. Aqueles povos que estavam lá, que não eram do povo de Deus, não eram do povo de Israel, eles começaram a ficar com inveja. Eles não gostaram que o povo de Israel estivesse reconstruindo o muro de Jerusalém ou reconstruindo o templo. Então, Neemias 4, de 1 a 4. Aí sim, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro,
ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu com os judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Então com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Aqueles homens eram maus, ficaram debochando do povo judeu que estava ali reconstruindo o templo. Mas Deus é misericordioso, e Deus permitiu que eles reconstruíssem o templo, e eles ficaram alegres. Eles voltaram, com certeza, com os seus feixes. Eles reconstruíram o povo de Israel. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quantos que semeando a palavra de Deus foram martirizados, mas eles receberam recompensa? Quantos foram perseguidos, mas eles viram o fruto de sua obra? Quantos passaram noite de oração? Deus não vai deixar de recompensá-los. Nós mesmos aqui somos fruto daqueles que viveram antes de nós, e muitos foram perseguidos, muitos levaram pedradas, até mesmo aqui no Brasil. A gente sabe de histórias. Muitos foram apedrejados no Império Romano, muitos foram jogados na cova dos leões, e nós somos os frutos. Nós somos os feixes deles. Agora, nós estamos vivendo um tempo um pouco de aperto, né? Nós estamos vivendo um tempo de aperto e nós estamos plantando. Meu irmão, você está passando momentos difíceis? Está difícil esse tempo? Está complicado? Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Hoje, nós somos feixes daqueles que viveram no passado, e lá na frente, quem sabe, outras pessoas, outros jovens, outros adultos vão ser os nossos feixes. Já pensou que coisa belíssima? Ó, pastor Adilson, ó Celso, ô Bruno, olha os teus feixes aí. Olha os feixes aí. Olha o fruto do trabalho de vocês aí. Tempo difícil aquele, hein, de pandemia. Olha o feixe do trabalho aí de vocês. Que coisa bela, né? Que beleza, né? Irmãos, para concluir, conclusão do sermão. Vamos incluir na história da nossa salvação as orações ao Deus que faz correr rios caudalosos no deserto. Vamos semear, mesmo que seja chorando, certo de que voltaremos com júbilo, carregando os nossos feixes. Vamos orar mais uma vez, irmãos, e impetrar a bênção apostólica do Senhor? O pessoal do louvor está chegando aqui. Vamos só esperar um pouquinho e aí eu vou orar e a gente vai impetrar a bênção apostólica, eles vão me ajudar aqui. Ô Noemi, não sei se eu desliguei o teu microfone. Tá ligado? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua igreja, obrigado porque essa igreja, ó Deus, tem muita gente que semeia, ó Deus, e que vai ver os frutos da sua semeadura lá na frente. Obrigado porque o Senhor nos garante isso, é o Senhor que nos promete isso, Deus. E a gente então pode ficar alegre, Senhor, porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
E um dia, ó Deus, nós vamos nos encontrar com o Senhor definitivamente. E vai parecer que nós estaremos sonhando, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa a cada um nesse domingo, dá um domingo muito abençoado, muito frutificante, Senhor, de muitas bênçãos para a tua casa, para a tua igreja. Eu oro, ó Deus, agradecido em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto.
teus pés me rendo, pois a tua glória quero Ai, eu amo sua presença.